Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, queridos, queridas, queridas que seguem o canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Marimari, Purangaara, Purangapituna, Purangacaruca, Catupituna, Catuara. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente mais uma vez. Seguindo essa música maravilhosa, que nós temos como pano de fundo, né? Ultimamente o canal está indo um pouco em busca de uma identidade própria, né? Que é a identidade de quem leva à frente esse canal. E aí, portanto, um pouco de música como cenário de fundo, diante de temáticas dificultuosas para serem compreendidas. Mas nós temos que falar um pouco também sobre a descolonização desse modo de defesa ambiental que nós temos. E esse modo de defesa, de defender os interesses dos nossos parentes não humanos, flora e fauna, tem muito a ver também com os nossos hábitos, os modos de estabelecermos nesse mundo. Também tem muito a ver com a subjetividade que reproduzimos ou não em função desse novo modelo de visão que devemos ter em relação àquilo que ainda denominamos de natureza, que está em nós, assim como nós estamos nela. Eu vou compartilhar uma tela para que a gente conheça uma das opções importantes de estudo que parte da legislação. Hoje em dia, já deveríamos ter, conforme o processo de descolonização vai se dando, nós teríamos que começar por fazer uma interpretação dessa lei que eu estou colocando aqui para conhecimento de todos vocês, né? Que é a lei que legitima a educação ambiental na primária, na secundária e também no mundo acadêmico, né? Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, isso mesmo. Essa é a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, né? Institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, né? Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. O artigo 1º, pessoas, para vocês que não têm muito conhecimento, e para as pessoas que já têm, mas aqui de uma forma bem simples, não simplificada no sentido superficial, senão simples de ser compreendida, entendido, a nível de racionalidade. A educação ambiental hoje deveria ser uma disciplina em todos os níveis institucionais, educacionais, obrigatória.
Por quê? Porque a urgência climática e ambiental, que devém desse modelo civilizatório que se apoia na modernidade, a modernidade como conceito, e se é um conceito, já é parte integrante do pensamento, isto é, da filosofia. Quando a gente para pensar se esse é o mundo que realmente a gente quer viver, a gente faz uma contemplação histórica diante dessa civilização ocidental na qual ainda nós estamos regidos. Então, se se entende a educação ambiental como um processo por meio dos quais, primeiramente, deveria ser a coletividade, porque para nós, povos originários, não existe eu, o indivíduo, o uno. Existe, primeiramente, a coletividade da qual eu faço parte também. Então, primeiramente, e aqui vai como uma crítica, né? A coletividade ela é primeiro. E esse sentido de coletividade não tem que ser visto desde o mundo ocidental como bolha. Quando a gente fala de coletividade, e muito mais profundamente comunidade, a gente está falando de todo o entorno da qual a gente subjaz a esse entorno. Nós somos pequenas partículas. O ser humano não é o centro do universo. A natureza também não é o centro do universo. O sistema solar, a galáxia, não é o centro do universo. E o próprio universo não é centro de si mesmo. Todos nós somos parte de um ciclo contingencial em onde as coisas que nós realizamos vão ecoar no mundo dessa comunitariedade, dessa coletividade. Então, tudo que eu fizer contra a natureza e contra meu próximo também está tendo ressonância no âmbito da individualidade, ou melhor, da singularidade de cada um de nós. Se eu vou na rua do meu vizinho e corto a única árvore, essa árvore vai produzir menos oxigênio e vai absorver menos gás carbônico. Então, eu vou fazer um dano ao meu vizinho e, ao mesmo tempo, estou me fazendo um dano a mim mesmo. Portanto, a primeira crítica que eu já faço aqui pessoalmente, dentro da semântica que reúne o artigo primeiro, é que primeiro vem a coletividade, a comunidade. Logo, os sujeitos que fazem parte da comunidade. A natureza não é um objeto para nós, é um sujeito, assim como nós somos sujeitos dela e ela é sujeita de nós. Estamos intimamente imbricadas e cada ação que a gente efetiva vai afetar ela também. Isso é necessário repassar para as crianças, com a linguagem das crianças, com o agir das crianças, com a ação dos jovens e dos estudantes que estão nas universidades. No artigo 2 diz: a educação ambiental é um componente essencial e permanente de educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Ou seja, se a educação ambiental é um componente essencial e que deve ser permanente dentro de todo o bojo do sistema educacional, tem que estar articulado tanto dentro dos processos educativos que se afirmam dentro das instituições educacionais, como também desde o lado de fora das instituições educacionais. Ou seja, vamos lá, a gente que está fora do âmbito acadêmico, sim que com isso eu diga que a gente nunca frequentou uma ambiência acadêmica, mas a gente que, vamos lá, o lugar de fala é desde fora das instituições acadêmicas, a gente está fazendo um trabalho correlativo àquilo que já deveria estar se dando dentro das próprias universidades,
e assim nos colégios particulares, públicos, mas principalmente dentro da esfera da educação pública, né? Então, teria que ter uma disciplina voltada única e exclusivamente para a educação ambiental. Isso aqui deveria ser o suprassumo hoje em todas as lutas que estão levando adiante nesse momento, aqui no Brasil e em grande parte do planeta. Porque sem educação ambiental, sem essa educação voltada para uma consciência ecológica e ambiental, seria impossível, inclusive, prever o que poderia vir a acontecer daqui a uns 15, 20, 40, 50 anos. Porque as crianças de hoje, quanto mais preparadas, mais conscientizadas, elas vão ter uma facilidade maior para lidar com esses embates, esses impasses que nós estamos vivendo, nós adultos, acima de 30 anos, inclusive, que somos os que mais estamos levando adiante essa luta. Seria impossível para nós prever como poderia ser melhor, como a gente poderia solucionar desde a raiz da problemática que é a subjetividade humana, é a nossa mente humana, a nossa forma de sentir, de pensar, de ser. E desde aí que partimos para que essa educação ambiental seja, de fato, uma educação que traga essa outra subjetividade, o que haja uma mudança profunda nos paradigmas da subjetividade. E esse é o trabalho que já deveria estar sendo discutido desde dentro das instituições, desde dentro dos pavilhões e corredores, desde onde se discute a educação, e desde fora também, os que promovemos uma educação outra, umas bases curriculares outras, que não essas bases curriculares de educação que nos regem. No artigo 3 disse, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo ao poder público, aqui já inciso primeiro, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Olha, a própria lei está dando abertura para que você também faça o seu trabalho de um educador ambiental. Todos somos educadores ambientais a partir do momento em que a nossa subjetividade consciente sabe o que deve fazer. E, de fato, no gerúndio, sempre está fazendo. Porque alguém fez antes e alguém fará amanhã. A gente está gerundiando, a gente deve gerundiar o tempo todo para frear, inclusive, esse tratoraço de imprecações, inclusive, daqueles que estão no poder público nesse momento, não somente aqui no Brasil, como em todos os países da América Latina. No inciso 2, disse as instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. As empresas, entidades de classe, instituições públicas, privadas, todas elas promovendo, deveria ser, né, no gerúndio, programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. A sociedade como um todo manter a atenção permanente, a formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva, voltada para a prevenção, a identificação e a solução dos problemas ambientais.
São princípios básicos de educação ambiental. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Gente, está mais claro do que água. Aliás, eu vou colocar na descrição desse vídeo a lei. Olha, são 4 páginas, dá para ler rapidinho e os conceitos são muito fáceis de digerir, né? Eu vou colocar aí, compartilhem esse vídeo, deixem seu like aí, converse com seus amigos, chame seus colegas, se inscreva no canal. Esse canal vem para trazer conhecimento, vem para trazer informação, com dados específicos, com uma prévia leitura para a gente fazer uma interpretação. A gente pode e deve, como imperativo, a gente deve discutir essas questões, porque são essas questões que vão valorizar a vida de cada um de vocês, a vida dos seus sucessores e a vida de uma sociedade. Se é que isto ainda, onde a gente está inserido, ainda a gente possa ainda cognominar de uma sociedade civil, como se fala, né? Mas, enfim, né? A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico, cultural, sob o enfoque de sustentabilidade, o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, ou seja, esse tema do meio ambiente ele é transversal a todos os restos dos temas e assuntos que competem à sociedade e que são concernentes à própria sociedade, né? A garantia de a vinculação entre ética, educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada de questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Aqui está interessante, porque ele já começa falando, né, aqui no inciso 7º, isso aqui é muito interessante, porque já começa do local, ou seja, de baixo para cima. É de baixo para cima. Ele é uma termodinâmica. É como quando a gente joga aquela pedrinha naquela poça de água, a gente joga bem no centro, e o que, que acontece? Ele vai formando ondinhas até alcançar, né, a totalidade dessa poça de água ou dessa pequena lagoa. E assim que a gente deve fazer a luta ambiental de baixo para cima, conversar com o vizinho, conversar com o colega de trabalho, né? Começar a levar para o ambiente, para a ambiência popular do povo, levar essas temáticas. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Gente, isso aqui é perfeito. Aqui entram os quilombolas, os ribeirinhos, os pequenos agricultores familiares, os povos indígenas. Tem que ter o reconhecimento de parte também do Estado, embora eu tenha minhas ressalvas com o conceito de Estado, todo mundo acha que aqui já sabe, mas é uma forma de categorizar a luta desde uma dada ambiência que possa inferir importância da subjetividade da população e coloque em prática aquilo que ela mesma define, o que o Estado define como bom, ético, plural, respeitoso e que vai seguindo modalidades que têm a ver com a consciência do ser humano, que deveria já ser tema de discussão e de pauta dentro dos corredores legislativos, em conjunto com a sociedade civil, com os movimentos sociais, os movimentos de cultura, os movimentos multiétnicos indígenas, com os quilombolas, com o Sem Terra, com os movimentos sem teto, com todas as organizações sociais dessa grande população ainda esquecida pelos poderes do Estado. Aqui depois fala sobre os objetivos fundamentais da educação ambiental, né? Que se integram todos os, com sua complexidade, multiplicidade, envolve aspectos psicológicos, ecológicos, legais, sociais, políticos, econômicos, científicos, culturais e éticos. Ou seja, aqui já está colocando, né, a fundamentação
de tudo aquilo que na prévia se diz como promulgação de um efeito a ser dado na prática, quando a educação ambiental é tratado dentro das ambiências institucionais educacionais como prioridade. Aqui depois fala sobre a democratização das informações ambientais, né? Que esses dias aqui em São Paulo queriam tirar, né, o centro aquele do Observatório Climático aqui de São Paulo, segundo o que você estava comentando, o deputado aqui de São Paulo do PSOL, Guilherme Cortes, que parece que ganhamos, né, um dos quesitos que estava se discutindo foi vencido pela pressão também de que não pode retirar nenhum observatório, nenhum centro de pesquisa, nenhum centro de investigação científica sobre questões relacionadas ao clima. Tem que ter dados, tem que ter os grupos, tem que ter os observatórios. Isso aqui deve, inclusive, para que haja transparência desde o lado informativo para a população e a população saiba de que se trata. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição também vários links onde vocês podem entrar, né? Tem o Map Biomas, né? Tem o próprio o site do INPE também para saber como que estão as questões meioambientais, em termos possível de exploração de recursos, incêndios, queimadas, incêndios florestais e assim em adiante. Né? Bom, aqui segue, né? Vocês, se quiserem ler depois, para não me estender demais, mas aqui tem o capítulo 2 da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Isso aqui é muito importante, porque já se institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A gente deve escrever projetos, a gente deve ter uma crítica propositiva para levar para essas instituições que regulam a educação nacional, levar ideias, né? Fazer nossos trabalhos nas periferias, nas comunidades, nas ruas, nos lugares de trabalho, enfim. A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas do sistema de ensino, os órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações, produção, divulgação de material educativo, acompanhamento e avaliação, né? E aqui nós temos, olha, eles dão várias ideias de como a gente pode fazer parte dessa luta que nós estamos levando adiante em termos de meio ambiente, clima e defesa dos povos originários, né? Capacitação de recursos humanos, enfim, olha a quantidade de coisas que eles propuseram na lei número 9.795 de 1999, que é o tema que estamos tratando. Né? Aqui, já na seção 2, já começa a falar sobre a educação ambiental no ensino formal, né? Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação superior, educação especial, educação profissional, educação de jovens e adultos. Né? Já no artigo 10, a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Né? Aqui já vai falando outras coisas sobre suas extensões,
disciplinas, como pode ser formalizado dentro da especialização técnico-profissional, que já estão havendo, inclusive, há muitos cursos de engenheiro ambiental, que é muito importante para os parentes, inclusive, eu já deixo essa mensagem, parentes, estudem engenharia ambiental, porque é uma das disciplinas do nosso século XXI, agora. Né? Bom, aí fala depois a, a formação dos professores, a supervisão e funcionamento das instituições, né? Então, da educação ambiental no formal. Olha, que interessante para quem não está dentro do, da ambiência educacional, institucional. Né? Entendem-se por educação ambiental no formal as ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Parágrafo único. O poder público em níveis federal, estadual, municipal incentivará a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços nobres de programas de campanhas educativas de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. A ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. A participação de empresas públicas privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não governamentais. A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação, a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação, a sensibilização ambiental dos agricultores, o ecoturismo. Tá vendo? Aí vem a parte executiva dessa política de educação, né? a definição das diretrizes, a participação na negociação de financiamentos, que é muito importante. Né? Bom, e aqui já estamos na última página, né, que é a eleição de planos e programas para fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental. Deve ser realizada levando-se em conta os seguintes critérios: conformidade com os princípios, objetivos, diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, prioridade dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Educação, economicidade, perdão, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. Né? Bom, isso aqui foi feito durante a, a, o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas essa lei ainda está ainda está em friso, ou seja, ainda é uma lei prática, é uma lei que ainda existe, né? Ela não foi revogada e pode nos servir, como é de 1999, pode nos servir para a gente poder, todos nós, todos, a gente pode levar, inclusive, para o próprio Congresso, porque você sabia que um cidadão pode apresentar um projeto de lei dentro do Congresso? Sim, isso está estipulado. Qualquer cidadão brasileiro ou brasileira pode apresentar um projeto de lei, se baseando, inclusive, numa lei como essa, tendo como base no sentido básico, essa lei. E depois a gente fazer um estudo de outras portarias, regulamentações, leis e normas que surgiram a partir desse dispositivo legal. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, uma aula bem curtinha hoje sobre a Lei 9.795 sobre educação ambiental. É muito importante ligar essa lei também com a lei que faz com que o sistema educacional tenha de ensinar história dos povos indígenas, história dos povos de matriz africana. Olha como eu falei antes, tudo se interliga,
tudo é um cordão umbilical que liga um útero ao outro e vai criando seus filhos que vão produzindo, que deveríamos estar em conjunto produzindo outros conhecimentos a partir disso e fazer uma crítica propositiva para poder levar um projeto para ensinar, como eu falei desde o início dessa aula, levar para as crianças esse conhecimento, para que as crianças já vão se formando, que haja uma nova formação de novos sujeitos que vão ser contemplados, inclusive, pelas próprias leis que dizem defender ou que dizem promover certas atitudes morais, éticas, plausíveis e benquistas, não apenas para defender a vida humana, sino para principalmente defender esse meio ambiente em que a gente ainda o define como ambiente integral, porque a gente não quer pela metade, né? Como eu disse a música, a gente não quer pela metade, a gente quer comida, diversão e arte e saúde ambiental. A gente tem que acabar com o racismo ambiental. Essa é uma temática que deveria ser mais aprofundada. E o canal vai fazer isso também. Vamos nos aprofundar, porque existem diferentes tipos de racismos. Não existe esse racismo in abstrato. Não, existem, desde essa abstração do racismo, existem vários tentáculos: racismo geográfico, racismo religioso, racismo sexual e racismo ambiental. E a gente vai se debruçar, sim, nesse tema nos próximos dias, nos próximos vídeos. Pessoal, sigam o canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, em Telegram, em WhatsApp, no Instagram. A gente está no Instagram também. Eu vou colocar o texto para vocês lerem, porque o trabalho que faz o canal, de trazer um conteúdo, de a gente tentar discutir juntos. A gente sempre está sujeito a alguns erros, claro, a gente erra em algumas coisas, mas esse erro também é pedagogia, tanto para vocês quanto para a gente. Porque a partir do momento que a gente traz ou leva um conhecimento, a gente está ajudando a que mais consciências tomem consciência também de si e do entorno na qual elas estão. Lembremos sempre, como eu costumo dizer, porque a natureza não é lá longe. A natureza é nós e nós e nela também. Né? E isso aí, meus amigos, não se esqueçam, deem sua contribuição financeira também, o que vocês puderem, para poder fazer que o canal continue existindo, sobrevivendo, e a gente possa ter tempo possível para levar conteúdo de melhor qualidade. A gente precisa estar precisando comprar um celular, ter um notebook melhor, que tem um suporte de Windows 10, porque o meu notebook já é velhinho, um celular melhor, inclusive, para ir para os lugares aonde estão as coisas acontecendo, porque está acontecendo muita coisa. O que passa é que a gente não tem toda essa estrutura que a gente precisa para estar nesses lugares e levar para vocês o melhor conteúdo para justamente essas nossas consciências consigam consigamos, em conjunto, em comunidade, olhar mais longe e a gente poder propor soluções práticas para problemas complexos, como neste caso, a grande crise ambiental e climática devido às péssimas decisões tomadas historicamente em relação a uma subjetividade que antecede a nossa, que acabou justamente dizimando não apenas os povos originários, como também todas as fontes de recursos que fazem com que a vida continue se reproduzindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada, meus amigos. Até a próxima. Agradeço mais uma vez vocês que estão seguindo o canal Abya Yala. Valeu, galera.